Salmo 62 é considerado um salmo davídico, né? O editor da NVI ali o coloca como salmo davídico. A autoria de Davi, o que tem a ver com a história de Davi, que foi escrito por ele, ou que alguém escreveu por ele ou sobre ele, né? Esses são salmos davídicos. E esse, então, é considerado um salmo davídico. E Davi, isso aqui tem a ver quando ele era rei. Esse salmo mostra que é uma relação, que tem uma relação com um rei. Versículo 4 diz: todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Posição elevada se referia a alguém que ocupava o trono. Então, Davi ocupando esse trono. E, como nós já dissemos aqui, este salmo, a história dele, mesmo que ele não dê detalhes, muitos comentaristas acreditam que ele tem a ver com o acontecimento na vida de Davi, quando Absalão, seu filho, usurpou o seu trono e conspirou contra seu pai. E esse foi um tempo muito difícil, um período muito difícil da vida de Davi. Eu acredito que esse foi o período mais difícil da vida de Davi. Pois não eram os filisteus guerreando contra ele, nem mesmo Saul. Era um filho que se insurgiu contra ele e veio para atacá-lo. Davi teve que deixar o palácio, deixou Jerusalém, ele foge, ele vai em fuga de seu filho, e isso tudo gerou um período realmente muito ruim. E humanamente falando, tinha muita insegurança. Era um tempo de adversidade terrível na vida de Davi. E um momento que ele percebeu a sua fragilidade, quão frágil ele era. E nós vamos pensar um pouquinho em como Davi respondeu a esse tempo de adversidade, no entendimento da sua fragilidade, como ele respondeu a esse tempo. E assim o salmista se sentia. Na metáfora que ele usa dizendo, um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair. O destino de um muro inclinado, a tendência de um muro inclinado é desabar, não é voltar e se endireitar. Uma cerca que está prestes a cair se destina ao chão. Salvo que haja a intervenção de alguém para agir nesse muro ou nessa cerca. Mas era assim que o salmista se sentia. Tudo indicava uma queda, tudo indicava o chão, uma derrota, tudo indicava a morte. E os fatos que ocorreram nessa conspiração de Absalão, sabe, eles foram terríveis. Absalão, filho de Davi, conquistou gente, formou um exército. Ele queria matar o seu pai. Davi foge. E é muito interessante nessa história mesmo da fuga de Davi, algumas coisas que começam a acontecer. Ele foge, e quando ele está em fuga, tem lá um homem chamado Simei, um benjamita, da família de Saul, e que lá do outro lado do rio começa a amaldiçoar o Davi, apedrejá-lo, e dizer: você é um sanguinário, olha o que você fez com a família de Saul. Davi não fez nada de mal com a família de Saul, ele sempre a honrou. E então um dos soldados de Davi disse: deixa eu acabar com esse cara que está te amaldiçoando, rei. E daí a gente vê como Davi, naquele momento de adversidade, está respondendo à adversidade. E ele não manda matar o cara. Davi está quebrantado. Ele está respondendo à adversidade com quebrantamento.
Ele tinha autoridade para mandar matar. Ele diz não. E daí, Davi até diz, é Deus que está dizendo para ele, faz isso. Não era Deus, era o Simei, era a raiva dele. Mas sabe o que mostra? Mostra que Davi, no tempo de adversidade, estava quebrantado e buscando ouvir a voz de Deus. E repito, a voz de Simei não era de Deus, mas tinha uma busca. Davi estava buscando ouvir Deus no tempo da adversidade. Tempo de adversidade. É tempo não de arrogância, não de empinar o nariz, não de se revoltar, não de ficar brabinho, de meter a boca nos outros. Não. Tempo de adversidade, nós precisamos respondê-la com quebrantamento. No tempo de adversidade é tempo da gente buscar ouvir a voz de Deus. Davi estava respondendo ao tempo da adversidade desta maneira. Esse texto nos mostra que o salmista ele teve uma correta condução na sua fala com ele mesmo. E neste salmo o que a gente vê muito não é uma fala a Deus, mas é uma fala do salmista consigo mesmo e uma fala dele aos outros, depois testemunhando do que aconteceu com ele. Versículo 5. Diante de toda adversidade, seja essa com Absalão ou alguma outra que o salmista passou, mas ele está dizendo a ele mesmo, descanse somente em Deus, ó minha alma. Isso indica que ele estava falando com ele. Ele estava falando com a alma dele. Descanse no Senhor, ó minha alma. E ele dizia à alma dele, Ele é a rocha que me salva. Ele dizia a ele mesmo, Ele é a minha torre alta. Ele dizia, não serei abalado. Ele dizia, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. E é muito interessante esses ditos dele para a sua própria alma. Falando com ele mesmo. Eu e você precisamos falar com Deus, falamos com os outros, mas a gente também precisa falar a nossa alma. O nosso relacionamento com a nossa alma geralmente é de ouvir os gritos dela e atendê-la nos seus gritos. Não é assim que tem que ser, e não pode ser assim. Se a gente ficar ouvindo a alma da gente, os sentimentos, e seguir isso, a gente se arrebenta. Ele está falando, descanse somente em Deus, a minha alma. Ele estava dizendo, alma aflita, vai para Deus. Vai para Deus. Ele está indicando que em Deus há descanso. Ele está dizendo para a alma dele que em Deus o descanso, e esse descanso fala do alívio dessa aflição. Ele estava respondendo ao tempo da adversidade, falando à alma dele que a alma dele precisava estar em Deus. Investir tempo em Deus, porque em Deus há descanso. Quando falamos a palavra de Deus a nós mesmos, nos alimentamos dela e aplicamos ela à nossa alma, falamos a nossa alma da palavra de Deus. A palavra de Deus nos toca, o autor aos Hebreus diz, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é que dá discernimento e julga os pensamentos e intenção do coração. Todo o nosso pensamento e intenção do coração tem que ser visto diante da palavra e confrontado com a palavra de Deus, porque ela vai nos dizer se o que pensamos, se o que sentimos está certo ou errado. Diante das adversidades, ele descansava no Senhor, ia para o Senhor, falava a alma de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus sendo falada a si mesmo, a própria alma. Daí, diante disso, ele dá o conselho aos outros.
versículo 8, está ele dizendo, o rei dizendo, confiem nele todos os momentos, ó povo. É o rei falando ao povo. Imaginando aqui Davi, por meio desse salmo, dizendo ao povo, confiem no Senhor em todos os momentos, confiem nele todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração. Se as suas riquezas aumentam, versículo 10, não ponham nelas o coração. Depois de ter falado e derramado o seu coração, ele diz, façam isso, que funciona. Ele diz, confiem nele em todos os momentos, ó povo. O rei dizendo ungido, dirigido pelo Espírito Santo e com amor, falando ao povo de Israel, e a palavra de Deus falando a nós como povo de Deus. Confiem nele em todos os momentos. Ele diz, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Que o poder pertence a Deus. Uma vez Deus falou, 2 vezes. 2 vezes eu ouvi. Essa era uma forma literária chamada de provérbio numérico. Ele fala uma vez, 2 vezes. E o objetivo é dar ênfase e fixação. Mas também comunica que o que Deus falou ficou ecoando nos ouvidos do salmista. Deus falou que o poder pertence a Ele. O poder pertence a Deus, o poder pertence a mim. E ele ficou ouvindo essa verdade divina. A verdade divina estava ecoando na vida dele, que o poder pertence a Deus. Jesus, depois de ter morrido, ressuscitado, ele declarou, ele disse, todo o poder é me dado no céu e na terra. O poder pertence a Ele. Se nós andamos com Ele, se nossa vida lhe pertence, se buscamos andar de acordo com os valores e os princípios dEle e de Sua palavra, o poder dEle estará sobre nós, controlando, nos dirigindo, nos dominando, nos levando para os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Jesus disse, todo poder é me dado, no céu e na terra. Toda exousia, isso envolve não só um poder, mas uma autoridade maior. Toda exousia é me dada no céu e na terra. Ele tem essa autoridade. E experimenta essa autoridade, os benefícios dela, aqueles que se colocam debaixo dessa autoridade. Têm a consciência e experimentam a segurança que essa autoridade dá àqueles que se colocam debaixo dessa autoridade. E o salmista, por saber disso, estava debaixo da autoridade, e então ele podia dizer, e ouvir aquilo que Deus dizia, o poder pertence a Deus.